Então, como tem bastante gente com dúvida, né, sobre assuntos que a gente já viu, eu vou fazer essa revisão aqui, vai ficar como um guia de início de diagramação para vocês, tá? Então, eu vou ver aqui quais são os arquivos que eu preciso fazer o download, qual é o arquivo que eu preciso editar, como eu instalo fonte, como eu zipo, como eu faço o package, como eu mando de volta. A gente não vai ver cor, não vai ver a parte de criação, não vai ver nada, tá? Só vai ver a parte mesmo básica da diagramação. Então, a primeira coisa que vocês têm que entrar é no AVA, né? Então, não tem como, né? Eu já falei isso algumas vezes para vocês, diagramar sobre qualquer página, porque a gente tem o tamanho da página, o número de colunas, né? Então, eu já expliquei isso para vocês, a gente tem um arquivo guia que a gente precisa seguir. Esse arquivo tá pra gente lá na aula 3, tá? Eu tinha passado um arquivo anterior, depois a gente fez algumas correções, então eu tenho aqui o arquivos modelo, tá? Então quando você clicar lá, você vai fazer o download desse arquivo, né? Então ele vai vir aí para o seu computador, né? E vai dizipar. Ele é um arquivo zip, né? Então geralmente, né, exceto alguns computadores, né, o zip é só você dar 2 cliques, ele vai dizipar, tá? Então o meu já está dizipado aqui, vou jogar isso fora, só baixei para vocês verem, tá? Então eu vou ter aqui, ó, modelo. O que eu tenho aqui? Eu tenho um PDF que é só de referência, que não serve para nada. Se você quiser deletar, pode deletar. Eu tenho aqui o Preflight do Foca, tá? Mas que ele já está dentro do arquivo modelo também, então se você quiser deletar, você pode deletar, tá? Aqui eu tenho o IDML e o INDD. Então assim, se o seu InDesign for uma versão atualizada, a mesma versão que você usou na faculdade, você vai abrir o ponto .indd. Então, gente, não adianta ficar me falando, ah, não abre, não abre, não abre mesmo, tá? Se o seu InDesign é uma versão antiga, você tem que abrir o IDML. Se você não tiver o IDML, você não consegue abrir, tá? Então, por isso que a gente vai ver no final como fazer o package, mas o IDML qualquer computador abre, né? Eu vou abrir o IDML aqui para a gente ver. No entanto, antes eu preciso instalar as fontes, né? Então eu tenho aqui, ó, o documento fontes, né? Já tenho todas as fontes necessárias para o Foca aqui. Como que eu instalo, né? Como vocês sabem, meu computador é Mac, então o processo é o mesmo, mas as imagens que vão aparecer é diferente, né? Eu vou dar 2 cliques, tá? Ele vai abrir o do Windows em algum lugar. Se não me engano, aqui na parte de cima ele tem um install fonte. Você instalou e já era, tá? Se ele der qualquer erro, como deu aqui no meu, você vai colocar para instalar assim mesmo, tá? Então, não se abre nenhum arquivo no Foca se eu não instalar as fontes, tá? Não adianta nem começar, tá? Outros arquivos que você vai precisar é o que? Os seus arquivos. Então, eu vou pegar aqui como do exemplo da Emily, eu tenho o texto dela, tá? Nesse arquivo de texto eu não posso ter foto, não posso ter nada, é só o texto, tá? Eu tenho aqui as imagens que a Emily me passou, tá? Então, né, e eu tenho um PowerPoint aqui que é de referência do que ela falou de diagramação aqui, tá? Mais uma vez, né, eu não consigo usar muito essa referência porque foi feito aí planejado em uma página simples, né? E a gente está lidando aqui com a página dupla, tá? Então, beleza, tô com o IDML aberto, né? O que eu vou fazer, ó? Vou dar 2 cliques no IDML ou no INDD. Se eu abrir o INDD e der erro, eu venho para o IDML, tá? O IDML ele vai acabar abrindo com o nome. Primeira coisa que eu faço, né, é vir aqui em File, Save As, ou vou salvar como, e vou colocar o meu nome no arquivo. Vou escolher um lugar para salvar, vou salvar aqui na minha área de trabalho e vou colocar lá teste Lucas, tá? Beleza, depois eu vou verificar em qual página que eu preciso diagramar, né? Então é só eu olhar aqui em autor, né? Então eu venho em layers, acendo aqui a página de autor e vou procurar. No caso da Emily, tá aqui na página 2 e é aqui que eu vou diagramar, né? Se eu for da Débora, né? Página 8. Diagramem na página 8, né? Muito importante, gente, né? Vou apagar a luzinha do layer aqui.
e o meu layer tem que estar selecionado. Você pode ver que ele fica nesse azul mais escuro aqui, porque senão eu não vou conseguir diagramar também, tá? Agora que é o que eu processo. Primeiro ponto, importar o meu texto para dentro da página. Então eu vou lá, ó, File, Place Embed, né, ou arquivo importar, né, Place Embed, vou achar o meu texto, né, então o meu texto está lá dentro da minha página, na minha área de trabalho, dentro da minha pasta, meu texto, Open, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir uma coluna só, se eu simplesmente clicar, então eu vou pressionar o Shift, pode ver que o meu cursor ali muda por uma cobrinha, tá, e vou jogar o meu texto. Feito isso, ó, eu vou dar 2 cliques no meu texto, vou pressionar Ctrl mais a letra A, então eu vou selecionar todo esse texto e vou aplicar o meu primeiro estilo, que é o estilo de texto. Olha só, ele ficou com um maisinho na frente do estilo de texto. Isso quer dizer o quê? Que ele puxou estilos do Word que estão comprometendo o meu estilo que está aqui. Então eu preciso sempre vir aqui embaixo e colocar Clear Overdrive Selection, tá? Então, ok. Né? Vou repetir mais uma vez o processo, gente. File, Place ou Ctrl D, tá? Vou achar o arquivo, Open, pressionei o Shift para mudar o meu cursor e ele distribuir o meu texto. 2 cliques, Ctrl A, apliquei o estilo que eu quero aqui, que é o estilo de texto, e vou limpar o meu estilo de parágrafo, tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou cortar aqui do autor para cima, que são os estilos que a gente vai usar em outros tipos de hastes. Dei um Ctrl X para cortar, abri uma haste, é só eu pegar a ferramenta de texto e arrastar do lado, Ctrl V, tá? Aqui, ó, eu tenho sempre que tirar esses enters a mais que vocês colocam aqui, isso a gente não usa, tá? No caso da Emily, se não me engano, não tem nenhuma retranca. Deixa eu ver aqui, que a retranca é importante eu falar. Emily, então não tem. Eu vou criar uma retranca aqui na Emily, tá? Só para exemplificar daqui a pouco, né? Então esse é meu texto. Agora, qual que é o segundo estilo que eu coloco? Não é o estilo de parágrafo, é o caractere da retranca, né? Então eu vou achar aqui, ó, qualquer parte do texto, né? Então tem uma parte que fala dos adultos aqui, ó. Parananá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então tá. Eu vou colocar aqui, ó, pandemia, tá? Como se fosse uma editoria. Então ela vai estar lá, ó, pandemia, né? Pandemia. Ok? E aqui, ó, eu vou aplicar o estilo de caractere. Então, o estilo de parágrafo é quando eu faço na área de um parágrafo inteiro. O caractere é só naquela área que eu selecionei. E aqui eu tenho a minha retranca, tá? Então, eu preciso fazer isso, tá? Agora, eu vou baixar isso aqui tudo para eu poder entrar com o meu título. Como que eu faço, então? Ó, vou selecionar a minha barra de texto, Shift, selecionei as outras barras de texto, ou simplesmente clico e arrasto sobre as barras e ó, quando eu desço elas descem todas junto, né? Por isso que vocês não precisam ficar cortando o texto e dando Enter. Então agora eu vou separar aqui, ó, a minha editoria, eu vou abrir uma haste aqui do lado, vou colocar aqui, selecionei que estilo que eu preciso colocar, estilo de parágrafo, editoria. Olha lá, ele é branco, tá? Então eu vou aplicar o preto aqui só para a gente poder ver, né? Porque ele fica sobre a caixa. Agora título, mais uma vez. Selecionei o título, Ctrl X, abri uma haste onde eu quero colocar o título. No meu caso aqui de ponta a ponta. Deixa só ele pensar aqui, deu uma travadinha. Tá? Então vou colar. Aqui a minha haste acabou não saindo de ponta a ponta, então eu vou posicionar ela nessas linhas magenta, rosinha que eu tenho, né? Aqui eu vou aplicar o meu estilo de texto, de título. Então eu tenho o título A ou o título B, tá?
Então eu vou deixar aqui o título A, né? Eu posso aumentar esse aqui, eu posso aumentar e posso diminuir, né? Então eu vou aumentar aqui esse título um pouco, né? Só para a gente conseguir aqui colocar na página. Vou aumentar também a entrelinha dele, tá? Então isso aí seria um título padrão, tá? Agora eu vou vir aqui fazer a mesma coisa com a linha fina, Ctrl X, mais uma vez arrastei de fora a fora, Ctrl V, e aí eu vou lá procurar o que? O estilo da linha fina. Olha como é fácil, gente. Estão todos os estilos prontos para vocês colocarem ali, tá? Então tá, então eu tenho o título, tem que, falta o que? O autor. Vou copiar aqui o autor, posso clicar e deletar essa haste de texto que eu não vou mais usar ela, ok? E vou dar o Ctrl V aqui e aplicar o estilo autor, né? Então, o autor a gente sempre tem que escrever por na frente, que é um padrão do Foca, tá? E eu tenho que selecionar o meu nome, né? O nome de quem está editando, e lá no Character Style, mais uma vez, e colocar aqui, ó, o autor negrito, né? Se o seu... então, a gente continuando aqui, o autor geralmente fica em dois lados aqui, tá? Algumas pessoas também vão ter o lead, né? Que é aquele texto que começa aí o nosso coisa, né? Eu vou pegar aqui um parágrafo qualquer da Emily, tá? E vou fazer um lead aqui. Então vou supor que esse aqui fosse o meu lead. O lead, ele sim pega duas colunas. Eu vou aplicar aqui, ó, parágrafo style lead, ok? Olha só, ele já entra certinho aí, né? E vou vir aqui, ó, no primeiro período que eu tenho de texto ali, né, que faça sentido. Peraí que deu uma travadinha outra vez aqui, eu tô fazendo outra coisa atrás, então tá demorando um pouquinho. Então eu vou pegar aqui, ó, TED, tarará, CEO da Netflix, esse aqui tá bom. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, a retranca do lead. Então a gente tem estilo para tudo, gente, ó. É muito mais fácil do que vocês imaginam fazer o Foca, né? Vou posicionar aqui, ó, o meu texto do jeito que eu quero, ajustar as minhas colunas, uma linha para cima, uma linha para baixo aqui mesmo, e aqui em cima, ó, eu posso pegar todas essas outras colunas e trazer para cá, para fazer esse desenho aqui, tá? Se eu tiver um estilo de olho, a mesma coisa, né? Vou pegar lá a frase do olho. Então vamos pegar aqui, ó. Espera aqui, tá pensando. Tá rolando. Tá? Então eu vou pegar aqui um olho, né? Se eles fazem uns olhos muito grandes, né? Então eu vou pegar aqui, tentar achar um menor aqui. O distanciação. Vamos pegar aqui, ó, um olho qualquer. Então tá, o nome. Arthur de Desenvolvimentos. Tá, isso aqui, né? Então vamos dizer que esse aqui seja o meu olho. Mais uma vez eu vou abrir uma haste aqui, tá? Vou dar um Ctrl V e vou aplicar aqui o estilo, ó, parágrafo style olho, tá? Como é muito texto aqui e o olho muito grande fica um pouco ruim, eu vou cortar ele aqui. Tá, vou cortar aqui, tá bom? Aqui é só para exemplo mesmo, né? Então, aqui, ó. E aqui eu tenho, vou deixar só o nome dele. Então, geralmente eu tenho que chegar aqui e dar um Enter para separar os estilos. Diretor de desenvolvimento, diretor da Cantar Ibope Média, tá? Tá bom aqui. E aí aqui eu venho que aplico o outro estilo que tem, que é o nome do olho. Então tem estilo para tudo, olha, já vai formatando certinho. Aqui eu ajusto a minha haste de texto para ficar certinho em volta do olho e vou fazer lá o teste wrap, que é o mesmo que eu faço para o contorno de imagem. Então eu vou lá em Window, teste wrap e vou aplicar aqui, ó, meu teste wrap. Posso deixar aqui, ó, uma margem de 3 para cada lado aqui, ó.
que ele já funciona bem. Agora, ó, olha só, o texto sem corte, sem aquelas monte de enter que vocês colocam, ele já entra certinho, ó, no lugar que ele tem que ficar. Se eu quero o olho para cá, ele faz os ajustes do olho. Se eu mudar um pouco a diagramação do olho, ele faz correr também meu texto onde tem que correr, né? Então dá muito menos trabalho, né, do que ficar aí dando esse monte de enter que vocês dão aí para fazer o texto seu correr para baixo. Além do que, né, o certo de fazer é esse aqui, gente, tá? O correto de fazer, né, a diagramação é usar o texto fluido, né, para que eu possa ter mais facilidade aí nessa diagramação, tá? Então eu vou deixar aqui, falta a gente colocar o quê? As fotos, né? Então aqui, como é bem simples, eu também vou colocar a foto de uma maneira simples, tá? Vou vir aqui com um quadro, né? Eu vou traçar o quadro, então eu quero a minha foto aqui, quero uma foto aqui, e quero outra foto. Deixa eu colocar esse olho em outro lugar. Vou colocar o olho para cá. Então tá, eu quero uma foto aqui, vou pintar esse quadro de preto para eu poder entender, e quero outra foto aqui, tá? Mais uma vez, vou no quadrado que eu quero colocar a foto, Window, Test Wrap e coloquei aqui para que o texto percorra em volta. Olha só, ele já jogou lá para o outro lado o meu texto, né? Então aqui no outro eu vou fazer a mesma coisa, ele vai jogar, né? Aqui ele já marca em vermelhinho para mim que o meu texto tá maior, né? Eu tenho uma folguinha aqui na compressão, né, do texto da Emily, vou colocar aqui, né? Então estou fazendo muito meio sem critério aqui, tá, gente? Sem nem ler o que eu estou fazendo, porque é só para a gente aprender a colocar mesmo, né? Então tá aqui, ó. Então tá tudo certo. Vou aumentar um pouquinho essa foto aqui para cair, tá vendo? Ele já vai caindo as linhas que eu preciso que caia lá. Caiu demais. Posso vir aqui e dar uma apertadinha nesse cara aqui ainda. Beleza. Aqui eu vou fazendo os ajustes, né? Lembrando, nunca ir para mais de 30 ou menos de 30 aqui, tá? Que isso depois, né, são coisas que a gente já viu, mas eu retomo uma hora oportuna. Bom, tá diagramado, eu apliquei todos os estilos, tá seguindo o fluxo, não tem espaçamento, não tem, então tá tudo certo. Vou colocar foto, é só eu clicar aqui na onde está minha foto, File, Place Embed, é só Place só, tá? Place Embed é Photoshop, escolhi a imagem, ok, e vou mandar aqui, ó, em cima, né, verificando lá se eu estou no Workspace, no Advanced, vou mandar ajustar a minha foto aqui, tá? Então aqui a Emily também colocou duas fotos que são muito parecidas, né? Então eu acho que ela podia procurar uma outra foto, ver outra coisa que pudesse ser mais interessante aqui, porque na verdade as duas fotos que ela coloca mostram a mesma coisa, né? É isso, né? O que mais que a gente pode fazer? Aí a gente pode começar a mexer com cor, né? É só selecionar, colocar a cor, mas primeiro façam isso, tá? Depois que você terminar, você vai pegar aqui, ó, a editoria, vai dar um Ctrl X para tirar ela, vai vir em Layers, fechar o layer de conteúdo, clicar, ó, selecionar o layer de paginação, colei o layer lá, vou lá em cima na minha barrinha de editoria, tá? Ó, vou ajustar a minha haste, né? Deixar ela do tamanho certinho aqui, ok? Pintar o meu texto da cor que eu quiser, né? Pedir para alinhar horizontalmente aqui em cima, ó, e só dar um ajustezinho na haste para ela ficar a todos os lados iguais, né? O resto depois, né? Depois, se vocês conseguirem fazer isso, já tá de bom tamanho, né? Aí depois a gente vai mexer nas outras coisas, tá? Eu vou gravar outros vídeos rapidinhos para vocês. Então aqui o importante é baixar o arquivo correto, instalar as fontes,
entrar na página correta do seu arquivo, né, importar o seu texto, as imagens e distribuir no fluxo de texto de maneira correta. Ok, terminei. O que eu vou fazer? Ctrl S para salvar. Aí você precisa mandar para mim, né? Então, para mandar para mim, você também precisa mandar todas as fotos, todos os links que você usou, né? Que é a imagem, outras coisas que tiver, os textos, né? Então precisa vir tudo para mim, né? Então, ao invés de você ter que ficar catando um por um e fazendo uma pasta, o processo também é simples. Ó, eu vou no File, Package, ou se estiver em português, Arquivo Pacote, tá? Pode ignorar esses erros aqui, tá? Vou dar um Package, tá? De novo, ou apertar Pacote novamente. Ele vai escolher o lugar para eu salvar. Vou escolher lá, por exemplo, no meu desktop, então ele vai salvar já com o nome do meu arquivo. Dei um package, ó, ele vai demorar um pouquinho. Posso fechar o InDesign, tá? Então eu vou fechar tudo aqui, ó. O que eu tenho lá dentro do meu package? Ele faz tudo de novo. O PDF de referência, o IDML, se eu tiver numa versão menor, o InDesign, todos os links e os documentos fontes. Beleza, né? Zipei para ficar mais fácil de mandar para o Lucas. Como que eu zipo? Botão direito, né? Enviar para pasta compactadas aí no Windows. Aqui no meu é Compress. Não zipem como RAR, tá, gente? Porque eu não tenho RAR no meu computador, eu não vou conseguir abrir. Então é isso, cara. Esse arquivo, né? Essa aula vai ficar disponível mais uma vez para que vocês sigam como referência. Eu vou subir ela aqui na aula 4 em vídeo complementar e os arquivos também dentro da aula, tá? Então, por favor, né? Assistam essa aula. Como eu falei para vocês, eu estou gravando um monte de aulas, vocês não estão assistindo, né? E não estão conseguindo finalizar. Lembrando que essa prova nossa ainda é teórica, mas a próxima é prática, tá? Então, quem não fizer, infelizmente, né, não vai ter o que eu possa fazer, tá? Até mais!